Bonjour les futurs diplomates. Comment allez-vous? Espero que todos e todas estejam bem. Hoje vamos dar início, neste momento, à nossa aula 3 de gramática. Le verbe régulier au présent. Não se enganem, os que estão em níveis mais avançados de língua francesa também vão aproveitar muito essa aula. Sabem por quê? Porque nós vamos falar de frases como: o Brasil tem passado por dificuldades. Como traduzir essa frase em francês? Como colocar o tem passado? Eu sei que em inglês vocês não têm dificuldade. Sabiam que em francês isso é muito fácil? É muito tranquilo? Vou mostrar para vocês aqui. Como nós podemos dizer, por exemplo, em 1500, Cabral chega às terras que hoje são chamadas de Brasil. Como a gente coloca esse verbo no presente do indicativo? Vou mostrar para vocês também. O presente do indicativo em francês é um tempo verbal chave para traduzirmos inúmeras frases, bem como transmitir ideias que no português são transmitidas pelo próprio presente do indicativo, pelo pretérito perfeito do indicativo, bem como pelo nosso gerúndio. É isso mesmo. Para quem está mais avançado aí sabe que em francês temos um ponto de gramática chamado gerondif, mas não confundam com o nosso gerúndio. Tem uma função diferente. O gerúndio, nós vamos ver como fazê-lo no francês com verbos no presente do indicativo. Sabiam também que dá para transmitir o futuro do presente? É isso mesmo. Então a aula de hoje promete. Mas para isso, antes de trabalharmos a utilização, nós vamos ver como formar, como conjugar os verbos regulares no presente do indicativo em francês. O nosso foco hoje são os verbos cuja terminação é o ER, que são a grande maioria dos verbos em francês. É o padrão produtivo da língua. Assim como em português, nós temos os verbos em AR. Falar, cantar, olha o padrão produtivo. Printar, escanear, stalkear. Então, as palavras novas que surgem no idioma, elas tendem a ir para a forma que representa o padrão produtivo. No caso do português, são os verbos regulares em AR e em francês, os verbos regulares da primeira conjugação, cuja terminação é ER. Esses fazem parte da grande maioria dos verbos em francês. Quando vocês estão diante de um texto em francês, a maioria dos verbos virão desta conjugação. A primeira, eles são a maioria esmagadora, ok? Coloquei aqui como exemplo 5 verbos. O verbo parler, que é o verbo falar, o verbo manger, que é o verbo comer, o verbo écouter, que é o verbo escutar, no sentido de prestar atenção, não é a capacidade física, ok? É o écouter de escutar, prestar atenção, não é a capacidade física, ok? O verbo aimer, que é o verbo amar, mas também utilizado como gostar, e o verbo habiter, que é o verbo morar, ok? Vocês vão entender o porquê da escolha dos verbos com asterisco à medida em que formos avançando na aula de hoje. Então, vem comigo que a aula promete. La conjugaison, a conjugação dos verbos regulares
ou seja, do primeiro grupo, terminados em ER, ok? Então, como vai funcionar esta conjugação? Eu comecei com o verbo parler, que é um dos verbos mais utilizados para quem está aprendendo o idioma, que é o verbo falar. Falar o idioma, por exemplo. Então, je parle. Je parle, por exemplo, français. Eu falo francês. Je parle français. Então, nessa frase, eu estou dizendo eu falo francês, ok? Eu falo francês, isso é um dado, é uma informação, e eu posso dizer je parle français maintenant. Eu estou falando francês agora. Olha só, vai depender do contexto para eu traduzir. Se vocês pegarem uma frase no português, eu estou falando francês agora, e precisarem verter esta frase para o francês, vocês vão escrever no presente do indicativo. Je parle. Assim como vocês dizem, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo português. Eu estou falando francês é a mesma coisa. Je parle français. O que me indica que agora é o advérbio maintenant, que é o advérbio agora. Ok? Mas o que nos interessa neste primeiro momento é a morfologia. Morfologia, a formação dos verbos. Então, todos esses verbos no presente do indicativo, os verbos regulares, vão ter estas terminações. A primeira pessoa, o je, vai terminar com e, o tu vai terminar com es, ele, ela, on é o a gente. A gente mora, a gente trabalha, ok? A gente come, tá? Também na terceira pessoa do singular. Termina com e, assim como a primeira pessoa do singular, ok? A primeira pessoa do plural, nu, termina com ons, ons, ok? Nous parlons. Vous parlez, o vous, o vós, vai terminar com ez, e o eles, elas, no plural, termina com ent, ok? Então, para nós conjugarmos qualquer verbo do primeiro grupo terminado em er, o que a gente faz? Nós tiramos a terminação er do verbo, pegamos o radical e, ao radical, acrescentamos as terminações e, es, e, ons, ez, ent, ok? Sempre assim. Vocês vão fazer isso com qualquer verbo regular da primeira conjugação terminados em er. Ok? Ótimo. Vamos passar para o segundo verbo? Aqui nós temos o verbo manger, que é o verbo comer, o verbo manger. Mesma coisa. Nós vamos retirar a terminação er, colocar o radical e inserir as terminações sobre as quais falamos. E, es, e. Ok? Atenção! Todo verbo regular terminado em er, na primeira pessoa do plural, o nós, olha só, aqui nós temos o voyager, olha aqui o verbo viajar, e aqui o verbo partager, que é o verbo compartilhar. Coloquei aqui esses 3 exemplos para que fique bem claro, ok? Toda vez que nós tivermos um verbo terminado em ger, ok? Ger, igual aqui, ó, viajar, compartilhar e comer, manger, voyager e partager. Atenção! Estes
verbos na primeira pessoa do plural, no nós, eles vão manter o E. Então, ao invés de eu retirar o E do ER e acrescentar o NS, eu vou manter o E. Por quê? Para que evite um problema fonético, para que eu não fale mangon, ok? No mangon não existe, ok? Não existe nada, isso não tem sentido em francês. Então eu preciso dizer no mangeons. Para que eu tenha esse som, eu preciso do auxílio do E. Então, repito, nous mangeons, nous voyageons, nós viajamos, nous partageons, nós compartilhamos, ok? Então, eu reviso com vocês, verbos terminados em GER, ok? Em G, né? Comer, viajar, compartilhar, são 3 exemplos a mais. Na primeira pessoa do plural, ao invés de apenas colocar ONS, eu mantenho o E para evitar o problema fonético, ok? Passemos ao próximo verbo. O próximo verbo é o verbo écouter, ok? Écouter. Percebam que é um verbo que começa por uma vogal, ok? E o que vai acontecer de diferente neste caso? Todo verbo que começa por vogal, A, E, I, O, U, ok? Todo verbo que começa com vogal, A, E, I, O, U, na primeira pessoa e somente na primeira pessoa, esse verbo vai fazer com que o sujeito passe de je, de JE, para J apóstrofe, ok? Somente na primeira pessoa, no eu, no je, d'accord? Ok? Então, nós saímos do je, né, para o je mange, je travaille, para J apóstrofe. Então, a pronúncia fica j'écoute. J'écoute. Essa aqui é do estou prestando atenção, tá bom? É o verbo prestar atenção, não é o verbo ouvir, estou escutando a pessoa chegar. Não, a gente não usa, a gente usa outro verbo, que é o verbo entendre, ok? É outra coisa. Então aqui, j'écoute, quer dizer, estou prestando atenção. Ou então quando eu falo, écoutez, prestem atenção, ok? Então atenção na hora de traduzir, hein? Se vocês tiverem escrito lá, prestem atenção no áudio, é écoutez l'audio, ok? Então, ó, se eu tiver aqui um outro verbo, por exemplo, eu estou organizando um congresso, ok? Então eu vou falar j'organise une conférence, ok? J'organise une conférence. Eu estou organizando uma conferência. Ou eu organizo uma conferência. Vai depender do que eu quero expressar, ok? De que eu quero traduzir. Então, somente na primeira pessoa há a mudança do je para J apóstrofe. As outras pessoas nós mantemos a ortografia e o verbo só vai ganhar as terminações E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ok? Coloquei mais um exemplo aqui, olha, o verbo aimer, o verbo amar ou o verbo gostar. Então, o que, que vai acontecer? Verbo começou com vogal J apóstrofe. Então, j'aime. Por exemplo, eu quero dizer, eu amo o chocolate amargo. J'aime le chocolat amer. Ok? Ou eu gosto de chocolate amargo. Também seria a mesma frase. Ok? Eu amo, eu gosto. Ok? Então, passamos do je para J apóstrofe. Ok?
Mais abaixo, eu coloquei o verbo habiter, que é o verbo morar. Percebam, habiter. Eu não pronuncio o som do H, como em inglês, por exemplo, né? Em horse, house, home. Não é isso? Em francês, não. Eu falo habiter, morar. Isso é um verbo. Um substantivo, por exemplo, muito comum, nós utilizamos em português. Hotel. Hotel é um substantivo, a gente não pronuncia o H. Hospital, hospital, hospital. Não pronunciamos o H em francês, ok? Então, grande parte dos verbos com o H, mais à frente eu vou mostrar para vocês quais são as exceções mais prováveis, né, de haver diferença. Eu vou mostrar isso mais à frente em uma outra aula. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos tirar, nós vamos transformar o je, né, o sujeito da frase, o je, o eu, com e em j apóstrofe, ok? Então, ele vai passar para j'habite, j'habite, eu moro. É a única mudança. Então, os verbos que começam com a, e, i, o, u e com h, na primeira pessoa do indicativo, somente na primeira pessoa do indicativo, perde o e ganha um apóstrofo. Ok? Primeira pessoa do indicativo, tá? Indicativo perde o e ganha um apóstrofo. Ok? Verbos com a, e, i, o, u e h. Vamos continuar. Vocês vão receber isso tudo anotado depois. Attention. Attention. Atenção. Na negação, este fenômeno da perda do e também vai ocorrer, ok? Então, nós sabemos que, ou, para os que ainda não sabem, a negação clássica em francês é feita com dois advérbios, o advérbio ne e o advérbio pas, enquadrando um verbo, seja ele qual for. Quando o verbo começar com vogal, olha o que com A, E, I, O, U ou com H, vai acontecer isso daqui, ó. O verbo, a negação, o advérbio ne, vai perder o E vai ganhar um apóstrofe. Então, a primeira frase fica je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Olha a segunda frase. Nous n'habitons pas. Nous n'habitons pas. Atenção na hora de escrever, hein? Às vezes a pessoa perde ponto por falta de atenção, ok? Elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Para quem nunca estudou francês, nós não pronunciamos o S final, tampouco a terminação ENT dos verbos na terceira pessoa do plural, ok? Então, em francês, para uma curiosidade, se você quiser dizer eu falo, je parle. Ele fala, il parle. Se você quiser eles, elas falam, il parle. A pronúncia é a mesma, tá? É igual no inglês, né? Todo mundo love. I love, you love, né? They love, só o he, she, it que loves, ok? Tem essa diferença. Então, no francês, a diferença vai estar no nous, nous habitons, vous habitez. O resto, todo mundo habite, ok? Só uma questão de fonética. Então, aqui é n'aime, n'aime. Elle n'aime pas, elle n'aime pas, ok? E para quem trabalha também as 4 habilidades no francês, atenção ao som, né? Je n'aime pas, je n'aime pas. A pessoa fica, onde está o verbo, né? O verbo está aí, ó, je n'aime, je n'aime. Contração do N, ok? Agora, vamos falar então sobre les valeurs du présent, os valores semânticos do presente do indicativo em francês. Alguns desses valores são muito
claros para nós, pois nós também falamos uma língua latina, o português, né? E vocês estudam espanhol também. Então, o primeiro deles, o primeiro valor, e que em francês é feminino, né, é une valeur. Olha só, então dica aqui, ó, essa palavra valeur em francês é uma palavra feminina. Então, ó, une, ok? Une valeur. Então, os valores, um desses valores é expressar une action régulière quotidienne, uma ação regular e cotidiana. Olha só, vocês já podem memorizar que esta terminação aqui, ó, é uma terminação do feminino, ó. A gente fala premier, première, primeiro, primeira, régulier, régulière, né? Regular, né? Ó, mais uma, ó. Hyène, quotidien, quotidienne. Brésilien, brésilienne. Brasileiro, brasileira. Quando nós formos estudar adjetivos, vamos focar nisso, mas já é um ponto para que vocês distingam palavras no texto. Então, o presente do indicativo, ele demonstra uma ação regular cotidiana. Exemplo clássico. O que fazemos todos os dias. Olha o exemplo aqui, olha. Elle arrive au travail à 9 heures. Elle mange à midi. Après, elle travaille de 13 heures à 17 heures. Ok? Então, ela chega ao trabalho às 9. Vamos colocar aqui Vamos conectar todo esse texto para a gente poder trabalhar de uma vez, ó. Ensuite, em seguida, elle mange à midi, ok? Ela almoça, ela come ao meio-dia, né? Depois, ela trabalha das 13 às 17, né? Horas. A gente sempre utiliza essas duas preposições. Sempre, 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 ok? Do jeito que está aqui, tá? E podemos dizer que e finalement, e finalmente, elle rentre à 18 heures. Ela volta para casa às 18, ok? Rentre é o verbo voltar para casa. Esse é um verbo cuja semântica, o rentrer, verbo regular da primeira conjugação, quer dizer voltar para a sua casa, para a sua cidade, para o seu país de origem. Uma semântica bonita, né? Eu acho muito a ideia de lar, ok? É o rentre, voltar para casa. O retourner, que é o retornar, é quando nós retomamos uma ação. Por exemplo, quando voltamos ao trabalho após almoçar, ok? Je retourne au travail, quer dizer, você volta para o trabalho após uma pausa. O rentrer é quando você volta para a sua casa. Você está fora da sua cidade, você volta para a sua cidade. Você está fora do seu país, você volta para o seu país, ok? O presente do indicativo em francês também denota uma ação momentânea, uma ação momentânea, que ocorre no momento em que a pessoa fala. É o nosso gerúndio, né? Ou presente progressivo. Atenção! Exemplo. Maintenant, nous préparons le dîner. Agora, nós preparamos o jantar. É isso que está escrito. É uma frase possível em português. Em francês, nós podemos também dizer agora nós estamos preparando o jantar. Se essa frase estivesse escrita em português, agora nós estamos preparando o jantar, vocês iriam traduzi-la desta forma a prioristicamente. Há outras formas? Há, mas aqui você resolve a questão, mantém o valor semântico e não corre o risco de perder ponto, ok? Olha só. Actuellement, les problèmes politiques
cause de perte financière. Atualmente, os problemas políticos causam perdas financeiras. Uma frase possível, semanticamente correta, que também pode ser traduzida por: atualmente, os problemas políticos têm causado perdas financeiras. Ok? Prestem atenção aqui, olha. Coloquei até um asterisco. Le Brésil traverse une énorme crise depuis 2014. Primeira coisa, já falamos desse depuis, né? Depuis é um falso cognato, é desde. Desde, não é o que parece. Nem vou falar com o que parece para não gravar errado, ok? Então, depuis é desde. Desde. Ok? Então, na frase, Le Brésil traverse une énorme crise depuis 2014, eu traduzo por: o Brasil atravessa uma enorme crise desde 2014, ou o Brasil tem atravessado uma enorme crise, ok? Tem atravessado também é possível. Se essa frase estiver no português, é desta forma que vocês vão traduzi-la, ok? No presente do indicativo. Então, é um tempo verbal muito profícuo, né? Nós podemos dele fazer muita coisa, ou com ele fazer muita coisa, tá? E, como já vimos os advérbios maintenant e actuellement, nós vamos ver que se nós acrescentarmos à frase no presente advérbios cuja ideia é de futuro, nós também podemos utilizar o verbo no presente do indicativo. Olha só os dois exemplos. Tu rencontres Marie et ses amis demain? Você encontra Maria e os amigos dela amanhã? Ou você encontrará Maria e os amigos dela amanhã? Se essas frases estiverem em português, vocês podem traduzi-la pelo presente do indicativo. Somente colocar o advérbio. Ah, Léo, mas eu vou fazer confusão com os tempos verbais. O que eu falo lá na aula de resumo quanto na aula de tradução? Manter o paralelismo. Se vocês estiverem com medo, traduzam pelo presente do indicativo e coloquem o advérbio, ok? Que dá a ideia de futuro, para vocês manterem o paralelismo, o estilo, para que o texto fique bem redondo, para não ficarem uma hora usando um tempo e uma hora outro, ok? Começou com o tempo verbal, vá com ele até o final, tá bom? Salvo raríssimas exceções em que vocês têm que acrescentar um outro verbo. Se for uma questão, uma situação esporádica, eu tenho que acrescentar, colocar aqui no futuro do pretérito, no nosso futuro simples. Não tem problema. Essa é a única maneira de traduzir. Ok, podem fazer isso. Mas se vocês começarem com um, eu aconselho a ir com ele até o final. Ok? Ou o finalement, o presente do indicativo também pode expressar une action au présent historique. Desculpa, faltou aqui, ó. No presente histórico, ok? O que seria esse presente histórico? Vocês que trabalham com textos de história sabem bem disso. Olha só. Se eu quiser dizer os portugueses chegaram à América em 1500 com Cabral, eu vou dizer les Portugais arrivent en Amérique en 1500 avec Cabral. Ok? Eu posso utilizar o presente do indicativo. Léo, não seria melhor utilizar o passé composé? Podemos. Podemos escrever esta frase no passado, ok? Podemos escrever essa mesma frase no passado. O que eu vou fazer? Como aqui eu tenho o verbo arriver, que é um verbo que indica deslocamento, vamos ver isso com bastante calma quando chegarmos no passé composé. Como é um verbo que indica deslocamento, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o auxiliar être. Olha a nossa segunda aula de gramática aí, olha. O verbo être como auxiliar do passado, ok? Sont arrivés. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Lembram-se, para quem está mais avançado, eu tenho que fazer a concordância.
Porque os portugueses, masculino plural. Então, quando nós estamos fazendo o passado composto com o auxiliar être, o particípio, o verbo, a forma do particípio do verbo, ela concorda com o sujeito da frase, tá bom? Nós vamos ver isso com bastante calma. Então aqui eu estou traduzindo por os portugueses chegaram na América em 1500 com Cabral. Posso também traduzir, escrever essa frase, arriver, no presente, opa, no presente sim, desculpa, no passado simples, que é um tempo verbal que só existe na escrita. Para isso, vocês precisam dominar bem a conjugação, nós vamos trabalhar isso mais à frente, para que mantenha-se o paralelismo, ok? Ele fica lindo, o texto fica estilisticamente lindo no passado simples, ok? Mas é um tempo verbal que só existe na escrita, então é preciso memorizá-lo. As pessoas não falam esse tempo verbal, ok? Elas só escrevem. E estão geralmente em récit, ou seja, em narrativas no passado, ok? Então, retomando aqui a aula de hoje, fazendo a revisão, os verbos regulares no presente do indicativo, cuja terminação é em er, eles vão ter as terminações e, vamos lá, vamos colocar aqui as terminações, e, es, e, ons, ez, ent, ok? Estas são as terminações verbais que nós vamos acrescentar ao radical sem o er. Atenção! Se os verbos terminarem no infinitivo em G de galinha, GER, na primeira pessoa do plural, nós mantemos o E, ok? Mantemos o E e acrescentamos ONS por uma questão fonética. Para os verbos que começam com A, E, I, O, U, ok? Vamos lá. Les verbes commençant par commençant par A, E, I, O, U, H e H, ok? Atenção, estes verbos na primeira pessoa do indicativo eu vão fazer com que o sujeito je se torne J apóstrofe, ok? Somente a primeira pessoa. E, para terminar, quais são desculpem, os verbos na negação, N apóstrofe, se os verbos também começarem com A, E, I, O, U e H. As exceções nós vamos ver mais à frente do H, tá bom? Podem ficar tranquilos, tranquilas. Nós vamos trabalhar esta questão. E, por último, os valores do presente do indicativo. O próprio presente, eu trabalho todos os dias. Je travaille tous les jours. Eu estou trabalhando agora. Je travaille maintenant. Eu vou trabalhar amanhã. Je travaille demain. Ou presente histórico. J'arrive à Brasília le 7 de setembro de 2007. Eu chego em Brasília em 7 de setembro de 2007. É verdade, eu visitei Brasília nessa época. Então, se eu quiser dizer isso no passado, eu posso usar o presente histórico, ok? Espero que vocês tenham gostado. Leiam aqui o material, os materiais, né, de auxílio,
vai ser postado, eles serão postados na plataforma depois para vocês. Continuem lendo os jornais, lendo as reportagens, né? Para que vocês possam continuar adquirindo vocabulário, adquirindo mais firmeza, mais certeza ao compreender a estrutura da língua, né? Uma estrutura bem diferente da nossa, bem cartesiana. E à medida em que vocês fizerem isso com frequência e com assiduidade, vocês vão ver como o francês de vocês vai dar um salto e vocês vão ficar cada vez mais seguros, ok? No trabalho com o idioma. Merci beaucoup, bon week-end a tout le monde e a gente se vê na semana que vem. Merci, à bientôt, tchau!